Vitória como mandante, assim, parece que faltava o primeiro empurrão. E hoje eu posso. Aquelas impressões que a gente tem vivenciando o futebol. Hoje foi aquela vitória que a gente tem a impressão que a gente pode dizer assim: se a última não tivesse acontecido como aconteceu, a de hoje não teria acontecido. Assim. Parece que a de hoje precisou ser arrancada à força e ela só conseguiu ser arrancada à força pelo que o time construiu de forma tão sólida no jogo contra o Corinthians. E falar da importância, e falar desse jogo sem passar pelo nome do Vina, independente do gol, é algo impensável de se fazer, assim. E é uma coisa que eu repito muito nas redes sociais, assim, a torcida do Ceará, ela só vai ter a real dimensão do que foi o Vina nessa história recente do Ceará quando a passagem dele se encerrar, assim. O torcedor ainda não tem a dimensão, assim. A gente já repetiu no último telecast, é o meia com mais participações em gols no Campeonato Brasileiro desde 2020. Se você pegar os números do Vina de passes para finalizações, de gols, etc., a faixa que ele se equipara de scouts é com jogadores na faixa salarial de 800 a 1 milhão, assim, Arrascaeta, Dudu, Scarpa. Então, assim, ter um jogador desse como Vina, identificado, representando a liderança que ele representa para o grupo, assim, um cara identificado, ambientado na cidade, a família dele gosta muito da cidade. Então, assim, não tem o que falar do Vina, assim, até o Vina, a gente fala muito assim, até o Vina mal, até o Vina fora de posição, ele é imprescindível. O mau dia do Vina, ele é um ótimo dia de um jogador regular, assim, é um jogador muito acima da média, muito inteligente, e algo que a gente pôde perceber... Decisivo, demais, assim, e decisivo ao ponto de, quando ele não decide, ele decide, de certa forma, chamando a responsabilidade para ele e permitindo que o Mendonça tenha seu período de brilho, que o Eric tenha seu momento de brilho, que o Kleber tenha seu momento de brilho e outros jogadores possam também assumir algum protagonismo momentâneo. Então, assim, a importância do Vina para essa história recente do Ceará é imensurável. E é muito, muito bom assim, ver o Vina jogar. Inclusive, além da correção de posicionamento do Vina, feita pelo Marquinhos Santos recentemente, realmente trazendo ele novamente para jogar na posição de meia. E algo que o Marquinhos gosta de repetir é que foi ele que fez o Vinícius jogar de meia na base do Curitiba ainda, que ele era um lateral direito, e que foi o Marquinhos Santos que trouxe ele para meia. E mesmo assim ele insistiu por alguns momentos em ter o Vina mais avançado ali, espetado como um 9 improvisado. E a partir do momento que ele trouxe o Vina para trás, um pouco mais para trás, na posição de meio ali, jogando mais de trás, enxergando mais o jogo como o Vina prefere, o Vina cresceu de produção. E não só isso. O posicionamento, claro, é o principal fator para esse crescimento de produção do Vina. Mas você percebe recentemente nos últimos jogos, desde a decisão contra o The Strongest, e você percebe que isso é algo que está gradativamente chegando a crescer, é o preparo físico do Vina. Assim. Você vê hoje o Vina dando sprints assim, aos 45 do segundo tempo, aos 40 do segundo tempo. E, inclusive, eu cheguei a mencionar alguns jogos, assim, eu dá a impressão que o Vina tá pesado. E parece que é algo, assim, relacionado, e isso é por achismo de quem estuda sobre esporte por paixão. Muito se mencionou sobre que a periodização do treinamento foi muito errada. No início da temporada do Ceará foi planejado de forma errada, sob o comando do Thiago Nunes. Como se ele tivesse usado o modelo do Atlético Paranaense, que busca colocar os jogadores no auge em abril, né? O Atlético Paranaense ele abre mão daquele início de temporada com seus titulares. E muito se diz que o excesso de lesões do Ceará, o preparo físico abaixo, foi devido a esse erro de escolha de planejamento. E foi a impressão que o Vina sentiu isso, assim. É como se o Vina tivesse chegado ao seu auge ali naquele período ali em abril, e dali ele tivesse aquela fase de deload, assim, desacelerando, e pode perceber o Vina mais pesado, mais lento, e de alguns jogos para cá você já percebeu que ele foi recuperando a forma, explosão. Isso, velho, isso é Vina, velho. Isso é Vina. Vina é um cara que ele vive atos. Ele tem atos. Eu acho que o que está diminuindo é a quantidade,
né, desses hiatos e a duração, porque ele está se tornando um cara mais maduro, um cara que consegue se resolver melhor, né? A gente sabe como o atleta precisa muito do psicológico, um jogador que tem a qualidade técnica e os resultados de Vina, pode ter certeza, ele tem uma pressão sobre ele que a gente, né, seres humanos normais, a gente não tem ideia do que é isso, o que é você entrar em campo com o estado lotado esperando que você resolva o jogo ali para todo mundo, e isso é uma rotina para esse cara. Eu acho que é natural que a gente observe na carreira de um jogador essas intercorrências, esse momento de intercorrência, de deixar de brilhar como ele estava brilhando. Ele teve uma temporada absolutamente mágica ali 2020, né? 2020 uma temporada absolutamente mágica, mas desde então ele vem tendo não temporadas mágicas como foi a de 2020, mas são grandes temporadas, grandes temporadas. Esse período que ele passa ali, né, numa pressão um pouquinho mais baixa, faz parte, velho. E é saber que em algum momento vai desandar de novo a ser decisivo, né, velho? Exatamente. E o clássico da volta da Copa do Brasil, você percebeu muito o tanto que o Vina estava pressionado. Assim. Ele fez aquele gol, assim, um gol de força, um gol de imposição física. Sim. E você via e buscando o jogo. E você vê nos vídeos daquele jogo que claramente naquela última bola, no último minuto, onde ele chuta e a bola travessão, raspa o travessão, você vê ali que ele desaba, assim, ali vira um choro. E assim, é como se ele tivesse ali dando vazão ali à pressão que ele estava sentindo. E contra o Corinthians, vem gol, vem a atuação, e repito, para mim, uma das maiores atuações individuais que eu já vi no Castelão foi o Vina contra o Corinthians, assim. Ele acertou 100% dos dribles que ele tentou durante o jogo, assim, era absurdo. Ao final do jogo, o Corinthians já pressionando ali pelo empate, você viu o Vina pegava a bola, para aquela clássica bola para segurar ali e ganhar tempo, ganhar relógio, ele pegava no meio de 3 marcadores, de repente ele conseguia se livrar dos 3, e você ficava assim, o que tá acontecendo, cara? Assim, aquele dia que o cara tá mágico mesmo, assim, acerta aquela bola, aquele chute, assim, e esse é o Vina. E hoje é aquela vitória do jogador decisivo, é aquela vitória de quem tá com confiança para chutar, é aquela vitória de um time que sabia que estava num dia mal, sabia que estava tudo dando errado, mas que já não estava com a pressão de tentar conseguir a primeira vitória. Não era mais aquela pressão, a gente está na zona, não é mais aquela pressão, a gente vai virar o turno sem ganhar uma partida em casa. Era uma torcida cada vez mais ao lado do time. Então, assim, o Ceará começou o jogo com escalação bem escolhida pelo Marquinhos. A perda do Kleber, né, por suspensão, e a escolha pelo Zé Roberto era a escolha lógica. Mas na prática não funcionou pela péssima partida, pela partida abaixo da crítica que o Zé Roberto fez, assim. Ele não apenas foi inútil, como ele foi nocivo, assim, ele não completava um passe, e era impressionante, assim, com 2 minutos de jogo, o Ceará tentava um ataque, a bola era recuperada pelo Avaí, o Zé Roberto ele não dava uma pressão, assim, ele olhava o jogador do Avaí e ficava caminhando enquanto o jogador do Avaí ia avançando com a bola, o zagueiro passava pela linha que ele estava. Assim, ele não só era ineficiente ofensivamente, como ele era ineficiente, inclusive, na pressão que ele fazia a saída de bola do Avaí. E a gente sabe que é um problema do Avaí essa saída de bola. Assim. Então, todo time que fez o dever de casa para jogar contra o Avaí, ele sabe que precisa subir a marcação e pressionar a saída de bola do Avaí. Porque é uma grande deficiência desse time. Assim, é um time que é limitado tecnicamente, limitado em termos de orçamento. E tem uma leitura muito, muito simplória de ser feita. Assim, é muito simples ler aquele time do Avaí. E o Zé Roberto não fazia essa pressão. E era justamente nesse ponto que faltava a peça do Kleber. O Kleber é a nossa melhor peça de ataque nessa pressão à saída de bola do adversário. Assim, ele sempre consegue dar um toque naquela bola, ele sempre consegue incomodar, passada mais larga ali, aquela pressão. Então, a falta do Kleber hoje, principalmente pela característica do adversário, foi um grande problema para o Ceará. Mas, independente disso, o Ceará errou demais no começo do jogo. Assim. Você via Luiz Otávio errando passe, entregando passe no pé do adversário. Richardson deu 2 passes para o jogador do Avaí sair sozinho praticamente na cara do gol. Então você percebia
o time do Ceará, no primeiro tempo, praticamente quase todo, muito displicente. E nesse aspecto, não tem como você criticar a figura do treinador. Você via sempre quando um jogador do Ceará errava um passe, nesse tipo de passe que permitia um contra-ataque do Avaí, uma jogada perigosa de gol, você percebia que a câmera focava imediatamente no Marquinhos Santos, ele estava cobrando postura. E era o que, naquele momento, cabia ao treinador. O treinador colocou a disposição tática do time em campo, acertou na escolha das peças, acertou ali no posicionamento, fez o que precisava ser feito, não inventou, e você viu o elenco, os jogadores displicentes, assim, errando passes, errando posicionamento, errando bolas mais... na verdade, sequer tentando bolas mais longas. E foi uma coisa até que eu comentei durante o jogo no Twitter. O Ceará descobriu a sua melhor forma de jogar contra o Marquinhos Santos, com o Marquinhos Santos, que é a bola longa e as inversões de bola, buscando achar o espaço ali para buscar a linha de fundo, sem ser num contra um. A inversão de jogo buscando o espaço através do passe, porque o Ceará tem o Richard Coelho, que tem um excelente passe, o Richardson tem um excelente passe, o Vina tem um excelente passe, o Lima tem um excelente passe. Então o Ceará tem uma infinidade de peças que conseguem ter um passe vertical, ter uma bola longa e permitir que o Mendonça e que o Nino cheguem à linha de fundo sem precisar se desgastar sempre no 1 contra 1 e correndo o risco de perder aquela bola. E foi a única coisa que o Ceará não tentou no primeiro tempo. O Ceará abusou de tentar triangular no meio ali, na cabeça da grande área, muito congestionado para o jogador do Avaí. Então o Ceará tentava 1, 2, 3 e perdia a bola para o adversário. Então o Avaí recuperava a bola, apesar do Ceará ter mais posse de bola no primeiro tempo, mas a bola era recuperada facilmente pelo Avaí, assim. A posse de bola do Ceará geralmente era uma posse de bola mais defensiva. Então, já no apagar das luzes, quando você imaginava assim, ó, não vai sair nada e a gente está caminhando aí para um segundo tempo mais amarrado, que é o perfil que o Ceará faz. Que o Ceará faz é a cara do Ceará, né? O torcedor do Ceará que não achava que hoje ia ser um jogo amarrado e complicado, é porque não vive o Ceará. É impressionante, assim, conquista um grande resultado e o resultado seguinte é o quê? Uma partida em casa contra um adversário do mesmo patamar, casa cheia, torcida motivada, o Ceará se engancha. Então, assim, é aquela impressão assim, o filme vai se repetir. Então, uma falta ali, já ao apagar das luzes, já se imaginando que o primeiro tempo ia caminhar para aquilo mesmo. Então, a bola rolada ali numa cobrança de falta e o Vina acerta um chute muito semelhante ao que ele acertou contra o Corinthians, só que do lado oposto da trave, assim, o Vladimir ainda chegou a tocar na bola, mas a bola muito forte, a bola que estava em ascensão, né, de baixo para cima, então dificilmente ali, mesmo o goleiro chegando, assim, pela trajetória que ela faz, assim, de baixo para cima, é uma bola muito difícil, assim, né, porque ela pega justamente na região da mão do goleiro ali, que tem menos apoio, né, que é a ponta dos dedos, então se ela pega com aquela força, a chance dele espalmar para dentro é muito grande. Então, assim, num momento como esse, onde o Ceará, no finalzinho do jogo, né? O mesmo Vina que achou aquele passe de calcanhar para o Kleber aos 47, 48 do primeiro tempo no Clássico Rei na Série A contra o Fortaleza, foi o mesmo Vina que achou essa bola aí no final. Então, assim, só é o que simboliza o quão decisivo é o Vina para esse time do Ceará. Então, o Ceará voltou para o segundo tempo com mais tranquilidade. O Marquinhos Santos, mais uma vez, acertou. Fez a mudança lógica, não inventou, tirou o Zé Roberto, colocou o Yuri Castilho, e eu fui elogiar cedo demais, assim, quando saiu a mudança no segundo tempo, olha, vai tirar o Zé Roberto, vai entrar o Yuri Castilho. Eu falei assim, o Zé Roberto era uma peça a menos, você tem o Yuri Castilho, o time tá ganhando o jogo, você vai ter mais força física no ataque, né? O Yuri Castilho pressiona melhor que o Zé Roberto a saída de bola do adversário, o que não é a grande vantagem, né? Porque o Zé Roberto era nulo nesse quesito. Então o Yuri Castilho tem mais força física, ele corre mais, e ele pode abrir pelas pontas. Só que a gente percebeu logo no primeiro minuto do segundo tempo que ele colocou o Yuri Castilho para ficar mais atrás, enquanto o Vina era o falso 9, né? De tentar fazer uma alternância entre essas duas peças, e que se mostrou um erro e que, aparentemente, a correção foi feita de forma natural pelos jogadores. Assim, não houve uma mudança de ideia do treinador, não. Eles foram ali se ajustando. Assim, no começo do segundo tempo, o Castilho ficou um pouco mais atrás, mas com o passar do tempo, o jogo foi desenrolando e você percebeu que o Vina ocupou realmente aquela posição do campo e o Castilho caiu mais pela ponta, né? Você viu que o Lima não estava num dia bom, assim, estava muito cansado também, então ele acabou naturalmente tentando ocupar aquele espaço. Então foi um segundo tempo onde o Avaí foi melhor, tanto equilibrou como superou a posse de bola do Ceará no primeiro tempo.
ele teve mais a bola no pé. O Ceará continua errando muito bolas defensivas, assim, tinha hora que você via que o Avaí buscava um espaço dentro da área do Ceará, que era um espaço que era para ser ocupado pelo Luiz Otávio, mas o jogador mais próximo que estava era o Messias, assim, você não entendia nada, parecia que os jogadores não estavam se entendendo na posição deles. O Avaí abusou de explorar o lado esquerdo do seu ataque, que era o lado direito defensivo do Ceará, que é aquele lado do Nino Paraíba. E já dando spoiler, assim, o Nino foi uma das peças mais frágeis que permitiu, inclusive, que o Avaí incomodasse tanto o Ceará no segundo tempo. Assim, ele não conseguiu. É muito difícil o Nino não estar num pódio da gente, sabia? Seja no positivo ou no negativo. É impressionante. Sabe por quê, Léo? Pelo menos é o que eu vejo. É um cara que participa muito, né? Participa muito do jogo. Se ele tiver bem, porra, vai pintar bem. Se tiver mal, ele vai aparecer o tempo todo. Ele não vai se esconder, né? Impressionante. Exatamente. Ele não se esconde, assim. Mas o jogo se desenvolveu muito facilmente pelo lado dele. E de certa forma, no futebol, a gente costuma entender quando um jogador de característica tão ofensiva quanto é o Nino, quando ele, devido à sua boa atuação ofensiva, ele cede espaços no campo defensivo. O problema é que hoje ele foi nulo ofensivamente. Nem tanto no primeiro tempo. No primeiro tempo ele chegou a ter algumas participações interessantes, pouquíssimas, pelo seu próprio padrão. Mas no segundo tempo ele foi nulo ofensivamente. Assim. O Nino, o pouco que ele tentou, ele errou. E mesmo assim, mesmo sem arriscar tanto ofensivamente, ele conseguiu continuar cedendo muito espaço. Assim, foi por ali que o Avaí teve suas melhores chances de ataque, né? Você teve o Jean-Pierre ali, muito forte, cara, jogador muito forte. E foi algo que, inclusive, foi mencionado na transmissão do pay-per-view, que é um jogador que tem uma rotação muito lenta, assim, ele é muito lento, mas quando os outros jogadores da partida começam a cansar, é como se ele esperasse os outros chegarem a seu nível físico, assim. Ele, opa, é agora é comigo. Agora o jogo tá na minha rotação, assim. E foi impressionante como no segundo tempo ele cresceu e dominou as ações ofensivas do Avaí, que tem o William Potker, que é um centroavante de mais força física, de mais tamanho, com mais corpo, mas ao mesmo tempo é um jogador muito inteligente, assim, um jogador que consegue sair da área, consegue dialogar, consegue achar espaço, assim, tem um bom chute, cabeceia bem, mas hoje estava numa noite infeliz em termos de finalização, porque se ele tivesse hoje uma noite razoável, com certeza a vitória do Ceará não teria saído hoje. E o Ceará chegou a ter algumas oportunidades e o Ceará não tinha hoje qualquer peça que pudesse colocar velocidade e explorar o espaço que o Avaí cedia para o contra-ataque, né? O Mendonça numa noite muito mal mesmo. Ele nem teve uma noite daquele ponta que consegue driblar, consegue vencer o drible, mas perde o gol. E nem teve aquele dia do Mendonça que de qualquer forma que estava chutando, a bola estava entrando. Assim. Ele nem fez bem uma função, nem fez outra. Já tinha ido mal contra o Corinthians. E naquele dia parecia muito nervoso. Chegou até uma discussão dele com o auxiliar técnico do Marquinhos Santos, na hora que ele foi substituído, e foi atribuído a quem estava próximo, disse que a razão é porque ele já queria ter saído antes, ele estava reclamando que estava cansado, e é natural, depois da lesão que ele teve, uma lesão muscular, que ele demore ainda a voltar ao ritmo, mas muito mal, muito abaixo o Mendonça. Eric lesionado, já está treinando, mas sem perspectiva de voltar, acho que só daqui a algumas semanas, 2, 3 semanas pelo menos. E o John Vasquez, né, que foi a principal peça contratada pelo Ceará, o ponta colombiano, que veio do Deportivo Cali, não foi regularizado a tempo, né? Foi, inclusive, um motivo de muitas críticas à torcida, porque vários jogadores que vieram de transferências internacionais foram regularizados, mas o que o clube explicou é que, independente dos jogadores estarem treinando aqui, tanto o Diego Rigonato quanto o John Vasquez, há mais de 15 dias, só é possível o clube de origem gerar o número de transferência do registro do jogador após abrir a janela. Assim. Eles podiam estar aqui há um ano, não tinha como gerar esse número após a abertura, antes da abertura da janela. E, inclusive, eles disseram, olha, é mais fácil transferir da Europa do que da própria América do Sul, porque, assim, você fazendo da Europa, devido ao fuso horário, eles têm mais tempo para fazer esse envio da documentação, assim, de solicitar esse registro. Na Colômbia foi mais demorado e o Diego Renato era do México. Então, assim,
foram 2 transferências que, por conta desse tipo de atraso, isso foi informação passada pelo clube, que os próprios clubes de origem foram cobrados, demoraram com a documentação, e por isso eles só foram regularizados hoje, não puderam atuar. Então o Ceará não tinha essa peça, assim, talvez a peça mais interessante para o jogo de hoje seria justamente o John Vasquez, né, um ponta veloz, para usar justamente aquele lado, que é o lado que ele gosta de jogar ali, que era por onde o Avaí estava subindo, nas costas do Nino Paraíba. Na verdade, era nem nas costas, porque o Nino sequer estava subindo. O Avaí estava achando espaço ali com facilidade. Então o Ceará errava muito espaço. Já no final do jogo, o Messias caiu, né? Chegou a sentir uma lesão muscular, seguiu até o final do jogo, chegou a tirar umas 2, 3 bolas assim, de ataque do Avaí com essa lesão, assim, sentindo uma lesão muscular na perna, que se espera que não seja algo grave, porque é uma coisa recorrente demais ultimamente no Ceará, essas lesões musculares. Mas foi um final de jogo tenso, assim, nervoso. O Ceará ainda teve algumas chances, colocou 2 bolas na trave, uma com Vina e uma com Mendonça. Matheus Peixoto também tentou bastante, mas também muito mal também, deixando a desejar também nessa pressão que a gente cobrava do Zé Roberto. Mas, como eu disse, assim, foi uma vitória que é muito fruto do que foi construído no jogo contra o Corinthians. A tranquilidade que o Ceará precisava ter após a primeira vitória dentro de casa, tirar essa pressão do primeiro jogo, vai passar um turno inteiro sem vencer uma partida em casa. Então o jogo contra o Corinthians, vindo a vitória, acompanhada de uma boa atuação. Então hoje o treinador veio sem inventar, fez o feijão com arroz, a torcida chegou junto, venceu 2 vitórias seguidas, 24 pontos na tabela. Hoje o Ceará está ocupando a 10ª posição. Vai ter um adversário interessante para encerrar o turno, que é o Juventude em Caxias do Sul no domingo, apesar de ser muito complicado jogar em Caxias do Sul, mas é um resultado possível, né, para o Ceará. Então, é uma oportunidade. É uma oportunidade, 3 vitórias seguidas e de repente ali se afastar ainda mais dessa zona de rebaixamento, que hoje está a 6 pontos. Acompanhar aí como a rodada vai ter o desfecho para ver. Eu acho que pelo menos a 4 pontos da zona aí, não fica uma rodada de entrar. Então dá uma tranquilidade para o Marquinhos Santos trabalhar, respirar e torcer aí para que o clube continue, o time continue nesse crescimento, e quando não houver, pelo menos o desempenho, que seja buscado o resultado como foi hoje.